tudo bom? Niltinho, seu host do Papo de Pai Podcast, desejando um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês nessa nova temporada 2023 do nosso Papo de Pai. O Papo de Pai é o quê? É um podcast para falar sobre parentalidades. No primeiro momento falar sobre paternidade sim, mas aqui a gente traz assuntos maternos, assuntos da parentalidade como um todo. Então profissionais, incluindo médicos, pediatras, advogados, enfim, qualquer um que esteja preocupado e ocupado com a criação e educação de uma criança. É super bem-vindo você aqui. Rede de apoio, enfim, todo mundo que esteja a fim de conversar sobre filhos. Bom, aqui começando mais um episódio, eu fico muito feliz. Já deixo aqueles recadinhos de sempre. Se você está no Spotify, já assina o nosso feed, avalia lá com 5 estrelinhas, que é muito importante para a gente mostrar para os algoritmos dessa internet que tem gente falando sobre parentalidade e conteúdo de qualidade. Independente de qual o seu agregador de podcast, nós estaremos lá. Então, Google Podcast, Deezer, Apple, enfim, Amazon Music, qualquer um que você esteja, procura lá Papo de Pai Podcast e você vai nos achar. Se você está no YouTube, já se inscreva no canal, deixa aquele curtir, comenta, compartilha, é muito importante. Já espalha a palavra para pelo menos 3 pais, 3 mães, já ficaremos muito felizes aqui, porque é importante a gente mostrar para os algoritmos do YouTube que estamos aqui também, tá bom? E lembrando que você, além de curtir, comentar, interagir com o nosso conteúdo, você pode nos apoiar financeiramente. A gente tem uma campanha no Apoia-se, é o apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá tem todo um descritivo que com certeza em algum momento você vai se identificar e vai conseguir tocar seu coraçãozinho para nos apoiar. Então já fica aí o pedido singelo e importante para a gente manter todo esse ambiente, essa estrutura, essa qualidade de áudio, vídeo e convidados incríveis também. E lembrando que tudo isso só é possível porque nós estamos aqui na Voz e Conteúdo. Quer dizer, agora é Estúdios Voz. O Estúdios Voz você joga lá no YouTube, no Instagram, no Google, o Estúdios Voz, você vai achar a gente com salas incríveis, salas temáticas, ambiente extremamente profissional. Tenho certeza que você tem essa vontade de ter um podcast, aqui é o lugar certo para você desenvolver todo esse potencial. E vamos iniciar nosso episódio de hoje, propriamente dito. Eu tô com a minha convidada, é uma mãe, ela é empresária, chefe de cozinha, ela é mãe da Isa e do Gui. Ela tem cursos, ela dá aulas de culinária. Enfim, vou deixar ela se apresentar melhor aqui pra gente. Chefe Gabi Junqueira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Niltinho, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. E eu estou muito honrada com o seu convite e estou muito feliz de estar aqui. Que massa, que massa. Bom, quando surgiu a chefe, né? Desde criança já estava lá incubada essa pessoa que vai gostar de culinária, gostar de misturar temperos, enfim, quando surgiu essa paixão pela cozinha? Bom, a cozinha sempre foi um lugar da família. E é engraçado porque na minha casa a cozinha vem do pai e não da mãe. Então, minha mãe, apesar de ser uma excelente cozinheira, ela não é uma pessoa que gosta da cozinha. Então, quem sempre foi realmente da cozinha na minha casa foi meu pai. E o exemplo da minha avó materna, da minha avó paterna também, mas minha avó paterna morava em outra cidade, então não tinha tanto. Mas, com certeza, veio da minha avó materna e do meu pai esse ambiente de amor. Então, assim, meu pai sempre fez questão de cozinhar conversando com a gente, batendo papo, perguntando do nosso dia, como tinha sido. E eu acho que ali criou-se um amor, mas não foi minha primeira escolha, não. Eu sou formada em turismo e hotelaria. Muito embora eu gostasse da culinária, eu acabei indo para essa vertente. E quando eu me formei, fui morar fora e aí arrumei emprego em restaurante e aí a vontade veio mesmo. Aí surgiu. Em casa eu cozinho e, modéstia à parte, minha esposa está até aqui para me desmentir se for mentira. A comida, o tempero é excelente. E é justamente um momento que você coloca em prática todo um sentimento, né? O ato de fazer para o próximo, né? Então, não é a minha comida, é a comida da minha família. Então, tem todo esse envolvimento, sim, que eu achei bacana você falar que vem da parte do seu pai, né? Esse momento de família, de ter essa troca, né? Então, é muito bacana, legal.
Eu acho que é muito importante, porque a gente via meu pai cozinhando, mas na verdade era muito mais do que isso. Era um momento onde ele tinha uma pausa que era fazendo uma comida, mas era totalmente voltada para mim e para minha irmã. Então era um momento da gente contar do nosso dia para ele. E eu acho que a gente sempre cresceu sabendo que a gente era muito especial e muito importante. Porque hoje, eu adulta, mãe, eu vejo quanto tempo é corrido, o quanto a gente está sempre com pressa, sempre achando que está atrasado. E a importância desse momento de a gente perguntar para os nossos filhos: e aí, como foi seu dia? E parar para ouvir, sabe? E eu acho que é muito importante. É bacana. A molecada adora me ajudar na cozinha, né? Desde Demais. lavar a louça ou ficar cortando ali alguma coisa com a faquinha que não tem corte, aí espremendo ali a cenoura, enfim. Eles gostam desse envolvimento. E às vezes tem alguma comida que eles não costumam comer ou que não gostam. Quando eles estão ali comigo, no manejo, eles até comem alguma coisa, porque eles viram o resultado, né? Todo o processo, né? Simplesmente chegou ali na mesa e pronto. Então, a participação é extremamente importante. Quando eu tô hoje como profissional em aula e eu tô com alguma criança que tem alguma dificuldade, às vezes a mãe fala assim, eu não sei se é inapetência ou se é realmente um problema, se é algum caso alérgico. Muitas vezes a participação da criança leva ela, no mínimo, querer provar. Experimentar, né? Então, assim, eu falo que não precisa ter grandes esforços, sabe? Você não precisa fazer um Picasso e fazer um desenho, assim, com um prato. Mas o fato dela participar faz ela, no mínimo, querer experimentar. E aí, nessas, ela descobre novos sabores. O meu filho mais velho, o Arthur, ele tem 7 anos e é uma criança autista. Ele tem seletividade alimentar, então tem todo um manejo ali com ele. Né? E a gente observa isso também nos gêmeos, não sei se por espelho ou possa vir a ter alguma coisa também. E o quanto que a gente tem que se reinventar para ofertar aquela comida para eles. Né? Porque se deixar, eles só comem arroz, feijão e ovo. Né? O Arthur, o arroz, feijão é uma mistura, uma carne ou uma outra coisa, ou macarrão. Então, ter esse malabarismo é importante, né? Lógico, para alimentá-los, sim, mas além de alimentá-los, né? Não apenas com comida, mas sim com tudo mais, né? Eu acho que a questão é o keep trying, sabe? Tipo, continuar tentando sempre. Eu tenho um casal de gêmeos. Ela é a própria Magali e ele é autista. E ele tem uma seletividade, assim, gigantesca. Mas é o keep trying mesmo, sabe? Vamos continuar tentando, vamos fazendo, vamos trazendo novidades. E ele aumentou muito nos últimos anos a quantidade de comidas que ele aceita. Mas você vê, eles também são gêmeos, mas ela é Magali, assim. Ela come de tudo, ela não se para, entendeu? Claro, é diferente quando a gente tá falando de um irmão mais velho. Uhum. Entendeu? Porque ele acaba sendo espelho. Sim. Mas enfim, eu entendo. Eu sinto o que você tá me falando, mas acho que é possível. Se a gente nunca para e se a gente não desiste, né? A gente vai conseguindo ampliar. Sim. Em compensação, a Helena, minha caçulinha, ela come de tudo. Magali. O que ofertar, ela tá querendo. Então, pra ela tá com quantos anos mesmo? 4. Pra ela não tem tempo ruim. Às vezes faz uma cara ali, mas a gente, ajuda aqui. Aí ela come. 3, 4 anos, a idade do verdinho. Não quero de verdinho. Vai comer o verdinho. É uma briga pra salada. E também automaticamente porque nós adultos às vezes não consumimos da maneira correta, né? Então automaticamente eles vão olhar assim, poxa, mas se nem vocês comem, por que a gente tem que comer? O exemplo é tudo, não adianta. Isso é fato, né? Em todos os sentidos, né? Todos. Porque eles estão ali nos observando a todo momento. Com certeza. E vão replicar e colocar em prática tudo isso. Tudo. E eu falo que é até difícil, né? Porque a gente se vê demais neles. As coisas boas e os defeitos. E eu falo que às vezes os defeitos são, né? Aquele tiro, aquela facada no coração, né? Que você fala assim, não, criança, não vá por essa direção. E o pior é saber que tem um caminho de volta que a gente não pratica esse caminho de volta.
São anos de terapia. E você está 8 anos ministrando aulas e dando cursos. Como que funcionam essas temáticas, as dinâmicas? É em grupo, é individual, em escola? Não é em escola, eu só faço particular. E foi uma opção minha, por diversos motivos. Eu já tive interesse de ir para a faculdade, eu tenho inclusive um mestrado que me abriria portas, tudo. Mas ao longo dos anos, assim, na verdade, a aula particular foi uma decisão mesmo de encantamento, porque eu venho dessa área de treinamento. Quando eu trabalhei muitos anos com turismo, e eu trabalhei com intercâmbio universitário e eu fazia treinamento das lojas, eu era gerente de produto. E o treinamento em si foi algo que sempre me encantou. E quando eu comecei a migrar para a cozinha, que eu fui fazer curso, aí realmente eu saí dessa área, fui para a França especializar, eu voltei, fui, na verdade, estagiar aqui no Brasil, trabalhei com grandes chefes e engravidei. Eu tentei 3 anos engravidar. E aí, quando eu engravidei, eu já tinha passado por todo esse processo, porque eu falo assim que foi uma coisa encaminhada por Deus, sabe? Tudo foi encaminhando para convergir nisso. Eu acabei optando por ir para as aulas porque eu achei que era um ambiente mais sadio, mais seguro, porque a cozinha é um lugar muito quente. E para a mulher grávida, nem sempre ele é um lugar muito próprio, porque a água da bolsa pode, por exemplo, o líquido amniótico pode diminuir. Então tem várias coisas, assim, várias questões da cozinha. E a aula particular acabou sendo assim, de amigas, ai, Gabi, me dá aula, então vem aqui em casa. Putz, olha, nem sei se eu posso falar isso. Fica à vontade. Depois a gente coloca um pi. Crianças estão ouvindo. E, olha, a minha funcionária aqui de casa precisava de umas aulas e tal, e as coisas foram acontecendo. Começou com amigas, com vizinhas, e aí a coisa foi expandindo. E as aulas, para um público, vamos dizer assim, que eu dou muita aula para homens que gostam de cozinhar. A maioria são as esposas que dão as aulas de presente, é muito legal. Então, eu tenho esse público mais adulto, onde gosta normalmente de ter aula mais no fim do dia, que trabalhou o dia inteiro e chega em casa. E eu tenho esses 2 outros públicos, as crianças e adolescentes, mas hoje em dia, assim, eu a partir de 8, 9 anos. Antes disso, a aula precisa ser muito rápida, então ela não rende tanto, entendeu? A expectativa do pai em relação à criança, eu percebi que é uma coisa que não rola. E então, a partir de 8, 9 anos, a gente consegue fazer algumas aulas mais legais, que tem um rendimento bacana, e a funcionária do lar, que hoje em dia, meu main course, assim. E as aulas são muito legais, porque, como eu estava falando aqui, voltando aqui na minha linha de raciocínio, a gente tem tido cada vez mais pessoas... Sem problema. É a comida da peixinha. As aulas, as pessoas têm tido cada vez mais rejeição, alergias e problemas de realmente, assim, de quantidade de industrializados que a gente teve, as alergias a glúten, a lactose. Ontem mesmo, uma amiga minha me ligou que ela está recebendo uma amiga aqui no Brasil, uma amiga de fora, que o filho tem uma alergia extremamente severa a proteínas, mas especialmente ovo e peixe, mas assim, não pode ter nenhum tipo de contaminação, de rastro. Então, você vê que as coisas, assim, realmente estão aumentando. E aí, o que a gente tem? A gente, óbvio, tem uma mão de obra não qualificada para essas alergias. E eu comecei a trabalhar muito com nutricionistas e terapeutas ocupacionais. Então, eu vou nessas casas, eu dou a aula e aí a gente segue. Não sou eu que passo a receita, né? Eu não tenho competência para isso, técnica. Então, as nutricionistas passam as receitas e aí a gente desenvolve, lógico, porque daí a parte de gastronomia toda eu assumo. Então, é muito legal, porque eu me sinto super realizada, sabe? Porque eu acho que é um propósito mesmo. Quando a gente tem uma criança, ou um adulto, ou qualquer pessoa que seja dentro de casa,
uma pessoa que está pós-operada, qualquer coisa, sabe? Que você realmente possa ressignificar a comida dentro da casa. Eu já tive, assim, também mães que chegavam desesperadas e falaram, olha, na minha casa come-se tudo errado, entendeu? E aí eu fui ver, não fazem uma refeição juntos. É sempre na frente da televisão. É sempre ou a babá que tá dando. Então, assim, não existe o conceito de unidade, de família daquele momento. Então, assim, o ressignificar desse momento, para mim, é muito importante. E eu amo levar isso para casa de todos os meus clientes. E nunca é tarde para começar, né? Nunca, jamais. Entendeu? O programa do Claude, que é o Chato para Comer, que você vê vários adultos, eu falo, cara, é na casa dessa pessoa que eu preciso estar, entendeu? Porque nunca é tarde. Entendeu? Mas existe um comprometimento. Porque tudo que envolve dieta, e eu não estou falando de dieta alimentícia no sentido de perder peso, estou te falando de mudar, entendeu? De trazer uma comida muito mais saudável para dentro de casa, é muito difícil. Porque é a sensação de ter alguém abrindo a porta da tua geladeira. É o que eu faço dentro da casa das pessoas. Eu entro, eu abro a porta da geladeira. E isso abre para todo tipo de sentimento. Então, assim, é muito importante e é um processo de transformação, sabe? E tem que ter a consistência, né? Tem. Como tudo. Consistência, paciência. Não tem resultado sem consistência. Então, assim, é o momento que eu vou embora que a coisa... que o bicho pega, entendeu? Sim. Mas eu sempre retorno, gente. Só me chamar, eu retorno. E o bacana, igual em casa, as crianças, nenhum deles bebe refrigerante, principalmente o Arthur, que é mais velho, mas nenhum deles. A gente sempre fala que é bebida de adulto, né? Ah, mas tem criança que bebe. É o problema dos pais dessa criança, né? Não ser educado, né? Senão vai chegar na festinha. Ah, sabia que seu pai quer que você morra cedo? Porque refrigerante mata. Eu sei. E criança é bem típico de falar esse tipo de coisa, né? E lógico, tem algumas coisas que a gente... Algumas não, muitas coisas a gente precisa mudar na alimentação das crianças, na nossa própria alimentação. Mas a gente tem alguns orgulhos, né, em relação a refrigerante, em relação a doces. A Helena que é a rapa do tacho. Lá em casa o Gui é a formiga. Nossa. E a gente vê os gêmeos, igual o bolo Gael só come bolo de cenoura, agora de fubá, né? O Heitor gosta de chocolate sem cobertura, né? Então, tem umas coisas que a gente... Legal. Consegue, né? Mas a gente precisa aumentar um pouco desse repertório também, com coisas mais saudáveis, né? Olha, eu vou te ser bem sincera. A minha irmã é dentista e ela, assim, às vezes ela quer me matar porque eu faço o jogo da recompensa. Eu faço. Às vezes, assim, naquele dia que você tá já domingo à noite, cansada, você olha assim, você fala assim, meu amor, eu descobri que eu tenho um pirulito na minha bolsa, pelo amor de Deus, come todo esse brócolis, que você vai ganhar um pirulito. Eu acho que uma vida equilibrada, porque existem os extremos, né, hoje em dia. A comida equilibrada, o que ela é? Ela é uma comida feita em casa. Tá? Então, assim, quando você elimina muito industrializado, eu não tô falando que não é para entrar, porque eu seria uma hipócrita de falar isso, que eu não tenho uma lasanha sadia não é sadia, não, às vezes não tem mesmo, mas às vezes tem, entendeu? Então, às vezes tem uma comida industrializada, porque ela é rápida, ela é prática, você tá chegando de viagem, ou, era aquilo que tinha, acabou o almoço, eu não me preocupei, eu me atrasei. Então, assim, a vida equilibrada, eu falo que ela é 80% a 20%. Então, ela tem que é a lancheira do teu filho. Se ela tem fandangos, Coca-Cola e um chocolate, ela não tá equilibrada, entendeu? Agora, se ela tem uma fruta, se ela tem, de repente, uma castanha, contanto que teu filho não tem alergia, óbvio, né? Se ela tem uma comida proteica que seja bacana, entendeu? E pode ser um queijo mesmo, pode ser um queijo branco, pode ser alguma coisa que vá legal na lancheira do seu filho, que não vai estragar com o tempo.
A Isadora, por exemplo, muitas vezes eu ponho, porque o Gui ainda não usa a lancheira na escola, porque a escola providencia, mas a Isadora já leva. Então, assim, de sexta-feira, ontem mesmo, hoje de manhã eu postei até, ela pediu pra mim pra levar aquele, eu não sei, não lembrei nem o nome agora, o todinho. Aí eu falei, legal. Aí eu vi que agora eles têm, ó, sou tão por fora que eu descobri ontem no supermercado, que tem um que é 35% reduzido a quantidade de açúcar. Eu falei, legal, então vai ser esse, entendeu? Então, não tem problema, entendeu? Desde que seja 80% a 20%, porque, cara, é irreal. A menos que você esteja focado e você fala assim, cara, entrei, vou criar corpo, eu vou aumentar a massa magra, a menos que seu foco seja esse, entendeu? Não existe por quê. Entendeu? Porque as coisas boas, elas não podem ser recompensa, mas elas têm que existir, você tem que saber coabitar. E a vida, infelizmente, eu tenho muita gente que pensa assim, perto de mim, não, imagina, você não pode dar nada, tal. E é engraçado que eu recebo, às vezes, em casa, amigas da Isadora, que eu sei que vem em casa, não sei nem se podia estar falando isso, mas eu sei que vem em casa feliz da vida, sabendo que na minha casa vai ter um docinho, que vai ter um bolo de chocolate com cobertura de chocolate. E, cara, assim, o Gui, ele é mais do doce que a Isa. A Isa, por exemplo, no aniversário, ela come um brigadeiro e pronto. O Gui come 3, 4, se deixar. Mas é isso, entendeu? É naquele momento, Por quê? Porque não é novidade. Ele gosta porque ele é mais ligado ao doce. Mas não porque ele tem a proibição. Ele não vem com aquelas... sabe, secura de comer. Então eu falo que você não pode proibir, você tem que ensinar a comer. Sempre. Tudo. Do mesmo jeito que você tem que ensinar a criança a comer couve, você tem que ensinar a criança a comer brigadeiro. Entendeu? Porque é importante, porque ele vai te ajudar com vitamina e tal. E o outro, porque você não pode ter dependência dele, não pode ser uma compensação. E a vida adulta, a gente sabe que é muito feita na base da compensação. E a gente, muitas vezes, come para compensar alguma coisa. Então, se você também aprende isso de criança, isso é fundamental. Aprender de criança a comer o saudável e o não saudável. Sim. Porque depois vai ficar algo tão automático que fica mais tranquilo de controlar. Ou pelo menos sabe muito bem o que é regrado, o que eu posso... Hoje eu me dou o direito. Tem essa consciência. Exato. Né? E a escolha de você falar assim, nossa, esse final de semana vai ter feijoada, eu vou tomar cerveja, então eu já vou me programar para esse final de semana, entendeu? Então assim, você começa a fazer boas escolhas, vai lá, enfia o pé na jaca e continua depois fazendo boas escolhas. E isso é fundamental para a criança. Gente, a gente vai ter final de semana inteiro festa. Tá liberado, né? Na festinha de sábado você pode comer um bolo e um brigadeiro. Na festinha de domingo você pode fazer isso e aquilo. Vamos combinar assim? Ou deixar a criança falar, olha, o que você vai querer? Você vai querer um doce decorado? O que você vai fazer? E esses combinados... E jogar um pouco a responsabilidade na mão da criança, entendeu? Deixar ela interagir com essa responsabilidade dela. E depois disso, ir trabalhando. Porque as pessoas não falam muito nisso, né? Mas eu falo que é tão importante ensinar a comer o doce quanto o saudável. E as crianças já perceberam. O Arthur, principalmente, né? Quando come bastante chocolate, o quanto desregula. E a gente fala, ó, isso tá acontecendo por causa disso. E eles sabem, eles falem, né? Não tem aquela pergunta, papai, mamãe, será que eu vou ter dor de barriga? Bem isso. E tem, entendeu? A minha afilhada, ela tem alergia a vários tipos de nuts. Então, assim, na verdade, de nozes, dessa parte, assim, de oleaginosas, todas. E algumas outras alergias, corante amarelo, algumas coisas. Como ela já foi parar no hospital, ela já passou muito mal,
ela tem plena consciência, ela já tá com 9 aninhos e tal, mas ela tem plena consciência, desde bem novinha, do que ela pode e ela não pode. Então, as crianças, quando elas são treinadas, e principalmente quando passam um sufoco, a memória é sempre muito grande. É como a criança que tem alergia à lactose, e que tem aquelas dores abdominais, e que tem refluxo, e que passa muito mal. E ela aprende desde muito cedo. Só que você não precisa ensinar só na dor. Uhum. Né? Então, assim, isso eu acho, assim, fundamental. E a gente fala muito pouco sobre isso, porque é tudo proibido. Não pode. É igual se você ficar vendo só a vida de pai e mãe na internet da vida perfeita. Cara, entendeu? Você fica louco, porque você fala, eu tô sempre atrás. Eu tô sempre atrás. Então, que legal ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso aqui. Massa. E quando você falou, ou é tudo proibido, é tudo à vontade, né? Então, porque não tem muito meio termo, né? Então, tem aqueles pais que não se preocupam zero, e tem os pais que são neuróticos e que a criança não tem autonomia de decisão e ela não tem o poder de escolha. Entendeu? Ela não pode nem falar se ela quer ou se ela não quer, ou se ela gostaria de experimentar ou não. É simples, né? Não, 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 não. No começo a gente era meio neurótico. É. Mas no começo, eu sei que é, porque, por exemplo, a Isadora também não teve. E aí, quando ela teve 1 ano e 9 meses, ela pegou o mão pé boca. E, cara, ela ficou estourada, a boca inteira. E aí a pediatra falou, Gabi, esquece a sua dieta. É danoninho e sorvete. E aí ela teve uma rejeição, porque ela nunca tinha provado. Essa menina começou a emagrecer. E o desespero, até que ela acostumou. Mas e o desespero? Porque ela não comia nada. Nada, nada. Ela não aceitava o doce. Então, assim, não que eu acho que eu estivesse errado. Claro que com o Guilherme não deu nada certo nisso. Gente, meu marido é Gustavo. Eu fico trocando os nomes. É igual, não sei se você sabe, mas sou mãe de 3. Não, mentira. Mas eu... Como que é? Qual filho que dá mais trabalho, né? O filho da minha sogra. Assim. Prometi que não ia falar mal de você aqui, amor. Você falou uma coisa e lembrou do Arthur, quando ele começou a comer doce, lembra? Chocolate. Quando a gente fazia mêsversário da Helena, dos gêmeos, na verdade, ele comia bolo de chocolate e dava dor de barriga, porque não estava acostumado. Eu não estava acostumada. Aí depois a gente começou a ser mais maleável. É, porque não é porque é para dar, mas é porque em algum momento ele vai ter acesso. Sim. O problema não é o quanto tá aqui na cápsula. Sim. O problema é a hora que você joga pro mundo. E aí você descobre coisas que não são tão legais, entendeu? E aí é isso que eu acho que precisa ter esse equilíbrio. Então, 80% a 20% é uma coisa que funciona super bem para qualquer um, entendeu? Tanto em questão de emagrecimento, quanto de equilíbrio, quanto da permissão que você dá para os teus filhos, entendeu? Então, lembrando, ó, equilíbrio não é 50-50. Nesse caso, é 80-20, por favor. Sim. Aqui, equilíbrio não está no 50%, 50%. Não rola. Equilíbrio é só a gente dar a oportunidade de outras coisas, né? Exatamente. E você falou dos processados. E tem os ultraprocessados também, Sim, né? sim. E assim, confesso que fazer uma linguiça com um macarrão, ou até mesmo salsicha, né? Desbloqueando a memória infantil da época de escola, né? Macarrão com salsicha. A gente dá para as crianças. Também não é toda semana. Lógico. Né? Uma vez a cada 15 dias, uma vez Eu por também, mês. viu, gente? E Lá em casa também tem. eu queria que você falasse um pouquinho o que são os alimentos não processados, os processados e os ultraprocessados. O que a gente pode ter ali à disposição, o que não pode, o que é bem eventual. Tá, vamos lá. Bom, o que não é, vamos começar pelo mais fácil. Uhum. Se você não abrir um pacote, provavelmente esse não é. Se você descascou, com certeza não é um ultraprocessado ou processado. Ele é um alimento in natura. Então, né, as frutas, qualquer coisa, arroz, feijão, ainda que eles estejam em pacote, você não vai consumir dali, né? O que é um alimento processado? Ele já passa por algum esquema de refinamento ou ele passa por qualquer processo de inserção de químicos.
Então, se você começa a ter que seja um conservante natural, já pela Anvisa já consegue ser chamado de um alimento processado. Então, por exemplo, uma geleia que tenha pectina. Por mais que exista a questão a pectina vem da natureza, tal, ela está sendo colocada ali e ela já passa a ser processado. Entendeu? Então, assim, ele está embalado, ele vai ser comercializado, ele já passa a ser como processado. O ultraprocessado é o... E aí, aqui não vou abrir muito, assim, pra gente discutir muito, que eu acho que também não é tanto, assim, minha área. Mas a gente falar sobre esses açúcares diet, light e o próprio açúcar branco refinado. Então, assim, eles passam por um monte de processo químico e refinamento. E aí, entra aqui um pouquinho de um debate de, tipo, para uma pessoa não são. Não se fala muito nisso na indústria. Você trabalha com esse processo químico todo, você sabe a quantidade de químicos que a gente está falando ali desse tipo de açúcar. Agora, em compensação, você vai fazer um bolo em casa, precisa ser com esse tipo de açúcar? Não dá para um bolo onde você vai comer 2 fatias no máximo em 2, 3 dias, vai, que você coma 3, 4 fatias, uma por dia. Será que é isso realmente que vai mudar a tua dieta? Então, é 80% a 20%. Se eu vou comer uma fatia desse bolo, o resto eu vou segurar. E não precisa ter bolo todo dia em casa, não precisa ser todo final de semana. Então, eu acho que quando a gente está falando de ultraprocessados, a gente está falando desses alimentos onde você pega o pacote e você vai ler ali a tabela nutricional dele e ele começa com um monte de nome que você não entende, que você não sabe o que significa. Água de coco. Água de coco, o primeiro produto dela é água, depois ela vem aí depois vem aí lá no terceiro, quarto vem água de coco. Então, assim, cara, você sabe que você tá tomando algo ultraprocessado. Então, abriu a caixinha, abriu o pacote, a chance de ser processado e ultraprocessado já é grande. E quanto mais itens tiver, pior esse alimento é para consumir, entendeu? E questão de leite? O leite de caixinha. O leite de caixinha, então. A caixinha, ela é um estudo, tá? Ela é feita por engenheiros de alimentação. Então, assim, a gente tem várias caixas que são feitas daquele jeito, que é justamente para que o leite tenha menos quantidade de conservantes. Então, ela é uma caixa escura, ela é feita de um material térmico, ela mantém. É muito melhor você tomar o de saquinho? Diriam que sim, mas ele tem que ser fervido. Você jamais pode tomar esse tipo de leite cru. Ou da caixinha, você pode tomar cru. Então, não teria problema nenhum. Então, assim, existem estudos, pessoas que são profissionais que são habilitados para criar aquele tipo de embalagem. As embalagens são algo extremamente estudadas. Na minha pós-graduação, eu tive a minha professora de Química do Alimento. Ela é uma engenheira de alimentos e, assim, a tese inteira dela foi baseada nos tipos de embalagem. Porque uma discussão que a gente tem hoje em dia é, por exemplo, a sobrevivência dos alimentos, um alface. Quanto tempo ele dura na geladeira? Se a gente tiver uma embalagem especializada para esse alface e ele durar mais, a gente vai diminuir, talvez, a quantidade de compra, porque a gente não vai perder tanto, a gente não vai ter tanto desperdício. Então, a embalagem é um negócio muito, muito à parte, entendeu? Então, eu não sei se eu sou apta a te falar, não tome leite de caixinha, entendeu? Porque eu sei que existe todo um estudo para que esse leite chegue até você da forma mais saudável possível. Porque se fosse assim, todos os leites vegetais você também não poderia consumir. Deveria só produzir em casa. É que eu já ouvi
amores e ódios em relação ao leite, né? Mas aí depende do quanto você se aprofunda, entendeu? Porque você só simplesmente falar que a caixa é horrível, que é horrorosa e que você não devia consumir, mas baseado em quê? A experiência que eu tenho é essa, de profissionais altamente capacitados, criando possibilidade de você alongar a vida de um produto. Então, e se a gente tivesse produtos que alongassem a vida dos nossos vegetais, da nossa carne? Entendeu? Será que a gente teria a quantidade de desperdício? Eu não tô te falando da vaquinha que tá lá na fazenda. Tô te falando do consumo em casa, do quanto a gente perde de comida, porque a gente perde. Entendeu? Sim. As pessoas falam muito pra mim, consumo, na minha casa é desperdício zero. Não é, entendeu? Na minha não é, entendeu? Então existe um estudo, existem profissionais capacitados para estarem lá e te entregarem isso. Porque se fosse assim, nem o leite vegetal, nem a comida vegana, entende? Ela, pelo contrário, eu acho que elas estão... É tecnologia, tá aqui para ajudar. Sim, sim. E o sal, né? Tem uma pessoa em casa que ama sal, né? Coloca sal em tudo. E... a gente sabe que tem a quantidade diária, mas regular isso no preparo dos alimentos. Às vezes com um pouco a mais ali, um pouco a menos no outro, para balancear. Em relação às crianças, né, qual que é a sua percepção em relação a temperar a comida com sal? Ou não só sal, ou outros temperos também. Para as crianças, lógico, elas têm lá a sensibilidade de perceber gostos, né? Quanto mais a gente retardar a questão de doces, melhor para aguçar a questão dos sais, né? Exato. Dos temperos em geral. Queria ouvir sobre isso. A questão, eu vou só complementar aqui a tua pergunta. A questão do doce, por exemplo, para a criança, logo na primeira infância, ali até 1 ano, até 2 anos, existe também uma outra questão. A gente não dá também por uma questão de sal, mas porque a gente não precisa acomodar essa criança que está formando o paladar para ter um gosto pelos industrializados. Por quê? Porque o açúcar ele é muito bom. E ele é viciante. Então, a gente, na verdade, não faz isso só em detrimento dela provar mais comidas salgadas. A gente faz isso especialmente para que já desde pequena ela não tenha um paladar acostumado com o industrializado. Agora, com relação ao sal, o que eu acho? Eu acho que a gente pode usar sais melhores dentro de casa. A gente não precisa usar só o sal. Eu sei que no dia a dia é mais difícil, fica muito mais caro. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. E eu mesmo, na minha casa, eu não uso só flor de sal rosa. Eu não uso só isso, entendeu? Eu tenho clientes meus que sim, que só usam esses tipos de sais dentro de casa e eu acho maravilhoso. Dentro da minha casa não é assim. Mas a quantidade de sal é o suficiente para a comida estar gostosa, não salgada. Então, assim, ela também não adianta você trazer uma comida inapetente. É a famosa comida de hospital. Ninguém aguenta. A menos que você tenha uma condição que te limite a quantidade de sal, ou mesmo porque você, de fato, não goste, o que é muito difícil. O problema é que isso é uma coisa que todo mundo fala e qualquer estrangeiro vai falar isso para vocês. A nossa comida de sal é muito salgada e a nossa comida de doce é muito, muito doce. Então, assim, tudo... E é até uma discussão que eu tive com um professor meu, postou esses dias atrás nas redes sociais dele, né? Falando do gosto infantilizado do brasileiro. Que tudo a gente quer leite condensado, leite ninho, Nutella. Eu falo gente, é exatamente isso. Entendeu? É leite ninho, leite condensado e Nutella. Leite ninho, sabe? A gente não sabe o que é uma torta de frutas. Entendeu? A menos que seja de limão, que tem meio limão para 2 latas de leite condensado. Então, é muito difícil, porque a gente tem um paladar infantil nesse sentido. Então, a nossa comida de sal, ela de fato é muito mais salgada, mas se isso for uma condição dentro da casa, a gente pode tentar começar a diminuir. E, sabe, criança que a gente fala... Toda a rotina que você vai mudar precisa de 3 dias. Então, para nós adultos,
vai muito mais do que 3 dias. Então, é uma condição de persistência. Então, se eu usava uma colher de sal uma colher de sal, enfim, uma colher de chá de sal no meu arroz, eu vou usar meia. E eu vou perdurar com isso pelo menos por 4, 5 meses. Então, eu vou começar a readaptar. Mas a qualidade do sal conta muito. Então, você usar um sal, uma flor de sal, um sal rosa do Himalaia, um sal que vem de grandes salinas, tudo muda. A qualidade, porque o que a gente está falando aqui de sal, por exemplo? A flor de sal, ele é o sal mais puro que existe. Então, ele vem de cima do topo do mar mesmo, ali das salinas de mar. Então, ela tem incidência de sol, ela tem incidência de várias coisas que purificam esse sal. A gente tem os de caverna. Os de caverna também são excelentes, que não tem incidência de sol, mas também não tem incidência de outras coisas. Quanto mais específico esse sal mais caro normalmente ele é. Aí do que a gente está falando em questão de valor? Vai ser mais ou menos uns R$50. Será que acho que eu estou falando mais ou menos assim, uns 100 gramas de sal? Uma flor de sal, eu acho que vai ser 100 gramas, vai ser mais ou menos uns R$30, talvez. Hoje em dia no Brasil você já encontra um pouco mais barato. Só que você não usa a mesma quantidade desse sal, porque ele é mais salgado. Então, você usa só um pouquinho e outra, ele é um sal de finalização. Ele não é um sal que você usa para temperar a comida antes, na marinada. Você, por exemplo, faz o seu bife, e aí você retira e você põe só um pouquinho da tua flor de sal. Eu te garanto que vai ser o melhor bife da tua vida. Ele não perdeu o suco, porque você não salgou ele antes. Ó, vamos entrar em receitas. Não fujo disso. Gabi, você tem uma receita? Tenho. Qual ocasião? Então, assim, você vai dourar, vai fazer teu bife ali, você pôs a tua chapa quente, pôs o teu azeite, pôs a tua manteiga, vai com o teu bifinho de um lado, 3 minutos de um lado, 3 minutos de outro, se você gosta de ir ao ponto. E tira ele e joga só um pouquinho da flor de sal. Salpica mesmo. É o melhor bife que você vai comer na tua vida. Você vai falar, aleluia, é isso aí, entendeu? Então, assim, você não usa o sal refinado, você não perde o suco da tua carne, porque você não usou o sal, então ela não começa a drenar. Então, você tem vários benefícios de usar esse tipo de sal. Agora, a comida tem que ter sal, entendeu? Uma comida sem sal é realmente uma comida de hospital, entendeu? Não vale a pena viver para uma comida sem sal, não vale a pena. É isso, né? É saber usar com responsabilidade, né? Mas, acima de tudo... Com parcimônia. Agora, você falar R$30, 100 gramas, lógico, vai pagar R$5 no quilo do sal refinado. Exato. A gente tá falando realmente de uma outra realidade. Por isso que eu te falo que não dá. No nosso dia a dia... Então, assim, o teu arroz... Você não vai usar no teu arroz flor de sal. Entendeu? Mas você pode usar no teu bife. Olha que legal. Então, assim, você já meiou. Já equilibrou. Entendeu? No teu feijão, você não vai usar a flor de sal. Mas você pode usar no teu brócolis. Entendeu? Então, assim, pode ser 50%, 50%. Você pode fazer o teu legume, a tua salada e a tua proteína com a flor de sal. Nem todas, claro. A gente não tá falando de um frango de panela ou de uma vaca atolada. Entendeu? Então, mas aquilo que vai ser assado ou aquilo que vai ser passado ali na frigideira, super ok. Agora, se você vai assar, por exemplo, um peixe, você pode assar o peixe e usar ele no churrasco. No churrasco, você não precisa temperar a sua carne antes. É a maior mentira que contaram pra você, entendeu? Desculpa, pai. Mas churrasco do meu pai é animal. Eu trago isso também comigo, eu tempero antes. Então você não precisa. E existem sais defumados que são próprios para a carne do churrasco. Então você pode assar, você vai ter uma carne muito mais suculenta, porque você não drenou. Porque o sal, o que ele faz? Porque o que é o bacalhau? O bacalhau não é um peixe. O bacalhau é uma técnica. Então, o que é? Você salga. Por quê? Existia geladeira em 1500?
Não, né? Então, o que a gente fazia? A gente fazia a salga de vários alimentos. Então, com a salga, você protege. É a questão da embalagem. Entendeu? Você não tinha esse tipo de tecnologia, então você salgava o teu peixe. Tanto é que existe um peixe que você faz assado, que você faz ele inteiramente na crosta de sal. É sal com gema de ovo e... com a clara, perdão. E aí você assa, tira e ele vai estar salgado ao ponto. Mas aquela crosta toda quebrada e é desperdiçada, lógico, né? E ela já fez o papel dela, mas o teu peixe vai estar no ponto maravilhoso. E não vai estar extremamente salgado. Então, sal é uma... Ixi, dá pra fazer um podcast só de sal. Boa. Você falou de lancheiras, né? E começou o ano letivo. A gente foi na reunião das crianças algumas semanas. E falando sobre cantina, né, que estava no estudo de voltar a ter cantina ou não, ia ver com o conselho, a questão de levar a lancheira, a diretora até falou, né, priorizar alimentos saudáveis. Lógico, não seremos terroristas e ficar avaliando o que é saudável e o que não é, mas o recado é esse, comidas saudáveis. E assim... Tem a merenda, né, na escola das crianças, mas a gente sabe que os meus filhos não comem, né? E tem esse lance de estar comendo, porque em casa já é uma briga para eles comerem, né? E juntando a seletividade. Agora a gente está mandando lá os quitutes que eles gostam, a bolacha, Bolacha recheada? Não, a bolacha maisena ou bolacha de sal. Tá. Como diz o Gael, a bolacha de Guiné-Bissau, que é água e sal. E eles têm essa seletividade, eles só comem o Gael ou a bolacha água e sal e o Heitor maisena. Excelente. Ou a bisnaguinha pura, sem nada. Os meus filhos também gostam sem nada. Cresci. Tô tão feliz que eu cresci. E assim, o bom... que dos 4, o Arthur mais ou menos, o Heitor e Gael não, e a Helena muito, em relação à bolacha recheada. Então, em casa não tem bolacha recheada, né? É esporádico que eles comem na casa dos meus pais, né? Porque lá vai ter. Então, porque a gente sabe o quão ruim é para a saúde deles, né? Então, a bolacha maisena vai ter, a bolacha de água e sal vai ter, aquelas bolachas de forma que é salgadinha também vai ter. E a gente acaba mandando essas coisas para eles, porque eu sei que eles vão comer. A gente sabe que eles vão comer isso. Então não adianta inventar qualquer outra coisa. A questão uma que não tem refrigeração, né? Não tem como guardar na geladeira da escola aquele lanchinho deles. Hoje a gente sabe que tem lancheiras que tem a parte térmica, tudo direitinho, mas a grande maioria das crianças não tem essa lancheira. O que você aconselharia, né? De forma bem genérica mesmo. Formar uma lancheira básica lá para 2, 3 dias da semana, para dar uma incrementada. Desconsiderando os meus filhos que não vão comer porque eu conheço eles. Mas para a grande outra maioria das crianças. Como a gente poderia formular uma lancheira minimamente sadia? Tá. Saudável, né? Vou fazer uma propaganda que eu tenho um post só sobre isso. @chefe Gabi Junqueira, vai lá no meu Instagram. Vou deixar o link também da postagem lá depois. Muito bem, porque é um post bem legal que fala sobre todas as famílias que são importantes terem, não só na lancheira, mas no dia a dia dos nossos filhos mesmo. O que eu faço, tá? Eu vou nessas casas de grãos. Então, eu compro já, por exemplo, os legumes. E aí, por falta de tempo mesmo, eu queria realmente fazer a mandioca, fazer o mix de legumes, tudo em casa. E eu vou te falar, quando eu tinha só a Isadora, eu fazia. Mas num contexto diferente. Hoje em dia eu tenho o Guilherme, eu voltei a trabalhar. Então, assim, eu tenho muito menos tempo hoje em dia. Então, é mais fácil ir lá. E é tão natural quanto, mas eles desidratam de uma maneira, acho que até mais interessante que a minha, porque é num forno próprio. Então, no meu demora muito mais. Então, para você não se desestimular a fazer isso, então vamos pro fácil, que é comprar. Nas casas de grão também é mais barato do que você ir num supermercado. Então, o que eu faço? Eu peço para eles já montarem pacotinhos de 25 gramas.
Então, eu já levo tudo fechadinho para casa. E perto da minha casa, onde tem uma casa de grãos, eles colocam em saquinhos individuais, assim, e não é nem no saquinho. Eles realmente fecham no vácuo. Então, é bem legal. Mas tudo bem, se fechar só ali no aramezinho também não tem problema. Então, eu já faço isso. Já deixo separado dos que ela mais gosta, mandioquinha, mandioca, o mix. Então, essa parte, ok, eu já tenho todos os meus pacotinhos do salgado, do legume pronto. Não é só o que ela leva. Então, às vezes, é um tomatinho, porque... Então, e aí, eu tenho o oposto de você. A minha Magalizinha, Isadora... Qualquer coisa, por exemplo, ela ama alga. Então eu ponho alga. E aí tem uns truquezinhos, assim. O ideal é você colocar a alga, por exemplo, entre duas folhas de papel toalha, para ela não perder tanto. Para ela não pegar a umidade da lancheira e na hora que ela for comer não tá borrachenta, para ela tá um pouquinho mais crocante. E como guia ainda não cheguei na época, porque o meu desafio com certeza vai ser ele, entendeu? Mas eu me alio a esses lugares onde tem uma comida natural e que eu sei que que as crianças vão gostar. Então, por exemplo, na minha casa entra, às vezes, salgadinho? Entra. Mas eles adoram estes naturais. Então, eu acostumei eles. E isso pode ser feito a qualquer momento. A criança pode amar, e aí, ou ela pode até fazer com você. De repente, pode ser um programa de final de semana. A gente corta ali todo aquele legume e põe para assar, e vai colocando para assar, e a criança experimenta, e ela vai comendo. Mas o legal desses lugares é isso. Eles já fazem os saquinhos para mim. Eu ponho também de oleaginosas, que elas gostam. Então, eu coloco o castanho de caju, o amendoim doce. Porque também não tem problema. É aquilo, de novo, entendeu? Quando entra naquele equilíbrio de 80% a 20%, tá tudo ok. As proteínas que eu coloco, pode ser um queijinho, pode ser o danoninho mesmo, que é um que dura 5 horas. Então, ele tem uma embalagem que é própria para ficar fora da geladeira. Então, ele tá protegido dentro da lancheira? Tá. Ela é térmica, mas poderia ser uma lancheira bem simples mesmo, só de tecido. Entendeu? Se ela tiver uma proteção térmica, ainda melhor, né? Essa seria o ideal. Mas a gente sabe que não é todo mundo que pode ter. Mas esse danoninho, sim. Então, assim, Alice é uma comida barata, é uma comida fácil, acessível, porque você compra em qualquer lugar e você já pode pedir para a pessoa fazer tudo separadinho. Então, se você tiver uma oleaginosa, um pãozinho, um carboidrato, que não é o legume, entendeu? Não, apesar desse biscoitinho, vamos dizer assim, do legume assado, parecer ser um carboidrato, não, ele está entrando realmente como uma parte de legume. Então, a proteína, isso, agora... É um debate muito grande. Por exemplo, tem gente que leva suquinho todos os dias, que a criança gosta do suquinho de caixinha, aí tem a questão de ser 100% suco, de não ser, tal. Eu acho que é água. Água... A Isadora também. O Gui gosta um pouquinho. Então, na minha casa tem muito... Durante a semana inteira tem suco de fruta natural. Mas ele não chega. Por exemplo, uma limonada, se você fizer ela às 7 horas da manhã, você vai tomar às 9, ela vai estar amarga. Então, eu acho que a melhor coisa do mundo é acostumar a criança com água. Agora, se ela gosta de um suquinho, busque o 100% e aí entre. Que se você está levando um suquinho de caixinha, você está levando um processado. E aí lembra que ele já está entrando como um açúcar. Então, tenta diminuir no resto. Agora, tem a lancheira, ó. Fandangos, Coca-Cola, bolachinha recheada. Aí quando fala do queijinho é o polenguinho. Então, você sabe que o polenguinho agora até lançou um polenguinho fresco, que é bem menos, que tem uma quantidade muito menor de conservantes. Não, ele não é light, ele é fresco. É outro. Só que ele não vai ele tem que ficar na geladeira, então ele não pode ir pra lancheira. Ô, polenguinho. Vamos fazer um que vai pra lancheira. E assim, né? O que dá para entender é que todo o sistema é voltado para isso, né? O natural que é bom, que é saudável, é sempre mais caro. E o que é prático, é menos saudável, extremamente industrializado, é o barato. Que hoje também não é nem tão barato assim.
né? E a gente consegue fazer essa divisão, né? Lembrando da época dos nossos avós, que não tinham, malemar tinha uma geladeira, e era tudo mais natural, né? E quando se falava em um caso de exemplo, de um câncer, era 1 a cada 30 famílias, chutando aqui uma estatística totalmente da minha cabeça. Hoje não. Hoje é até espantoso se você, em algum momento da sua vida, não teve um parente que teve um câncer, né? E a gente vê o quanto que a alimentação influencia diretamente essa mudança de números, né? De contexto da época do campo, das coisas saudáveis, das coisas que se plantavam em casa e do que é hoje, né? Esse é um tema bem vasto, mas vou tentar aqui na tua linha aqui também. Eu concordo, 100%. Eu acho que o alimento, ele influencia em tudo, mesmo porque é a única coisa que você faz, no mínimo 3 vezes por dia, normalmente. Mas, vamos lá. A gente tá falando de alimentação saudável. Nossos avós, de fato, a gente tinha uma quantidade de doenças todas, não só o câncer, tá? Porque eu acho que, assim, a gente trazer o câncer só para alimentação também acho que que é injusto, entendeu? Porque a gente tem milhares de coisas. Eu pinto o cabelo, tem mil coisas, entendeu? Mas, sem dúvida alguma, a enxaqueca, a depressão, tem muita coisa que tá atrelada à quantidade industrializada. Eu não tenho dúvida, porque, olha, vamos pensar assim. Quando você comprava a bolachinha recheada na tua infância, vamos dizer aqui uma bono de chocolate, você pagava, sei lá, R$1,30. Eu acho que era menos de R$1. Menos de R$1. Jogando lá atrás mesmo. Tá, hoje você vai comprar, ela tá quanto? R$2,30. Não deve ser muito mais do que isso. Não sei porque eu não compro. Não faço ideia. Eu também não tenho. Mas assim, deve ser mais ou menos isso, tá? No máximo R$3, vamos colocar aqui. Como? Se tudo aumentou. Se o arroz que era 50 centavos, hoje em dia é R$25, como que o que você acha que tem ali dentro? Entendeu? Tô tentando não ser processado, que é um rolarinho. Mas pensa em questão de custo. É como você disse, né? Olhar a embalagem. Aí tá lá o biscoito de chocolate recheado. Aí você vai ver, é tipo chocolate. E a última coisa, essência de baunilha com chocolate, sei lá. Não, isso não vai ser o último. Vai ser um dos primeiros, entendeu? Porque assim, como que a gente lê? O primeiro item é o que mais tem. Entendeu? Então, assim, o sabor tipo chocolate. Entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, então, o problema sonoro, né, gente? Se o sabor ainda não for o primeiro, então o negócio é pior ainda. É muito mais artificial do que a gente imagina. Então, qual que é a questão? Pensa no preço, entendeu? Porque se a gente, somos aqui todos os anos 80, imagino. Tá todo mundo aqui nessa época, 70, 80, não, acho que é todo mundo dos 80, né? Não, é só o rapazinho. Não, a criança, a gente descarta. Você é maior de idade? Pelo menos isso. Você pode ouvir essa conversa. Enfim, vamos lá. Então, se a gente tá falando de uma bolachinha que a gente comia sei lá, 5, 6... se a gente tinha 5, 6 anos de idade, vamos dizer que a gente já tem memória da gente consumindo esse tipo de produto. E hoje em dia ela é R$1, R$1,50, R$2 mais caro, alguma coisa de errado esse negócio tem. Então, assim, o problema é que a gente caiu em 2 questões. Uma, a gente começou a ter menos tempo para preparar a comida. Isso tem a ver com muita coisa, né? Tem a ver com a cidade aumentou, você passa muito mais tempo em trânsito, ou no interior, a mulher começou a trabalhar, ela buscou independência, ficou caro demais ter uma funcionária dentro de casa. Então, existem milhares de fatores que levam a isso. E essa comida industrializada, ela entrou. E ela entrou com peso, por quê? Porque ela é gostosa e porque ela é rápida. Então, assim, ela brilha os olhos de qualquer pessoa. Tanto é que ontem eu fiz uma enquete no Instagram perguntando quantas vezes por semana você come fast food.
Era uma vez por semana, uma vez ao mês, não lembro. Quanto mais, a última vez que eu comi, as pessoas que mais responderam, não lembro a última vez que eu comi, existe uma questão social muito grande. Então, de novo, eu não digo só o câncer, mas as depressões, as enxaquecas, a obesidade, são milhares de doenças que estão atreladas ao consumo disso. Então, realmente é péssimo. E se você puder levar para os teus filhos, não consumir suco de saquinho, entendeu? Que toma-se demais, demais, demais. A gente sabe que tem, entendeu? Se você tirar isso e falar de agora em diante é água, nossa. Lá em casa a gente tem um filtro de água disponível para eles. Porque lá é só água mesmo, eles não tomam nada. Mas, por exemplo, mas tudo bem se ele tomar um suco de laranja. Não tem problema, entendeu? Você tomar no final de semana. Mas assim, pra pessoa que tem essa realidade, que ela gosta e que ela vai falar, eu vou. Porque assim, aí tem uma questão nutricional de, se você vai tomar um suco de laranja, então chupa uma laranja. Nem vou entrar nesse tipo de coisa. Porque é demais pra minha cabeça, entendeu? Porque aí já é demais. Mas se você puder trocar o suco de saquinho só por água e fazer isso pelo teu bem, dos teus filhos, cara, já foi o primeiro hiperindustrializados que tirou dentro da casa. Isso desbloqueou outra memória também da infância, aqueles sucos que vinha naquela embalagem de plástico que cortava. Excelente. Mas aí você vê como é possível debater, porque assim, a gente também tinha essas porcarias quando era criança, entendeu? A gente tinha um acesso a uma porcariada mas hoje em dia existe uma consciência muito maior de que é melhor comer um produto melhor, né? O que a gente não tinha naquela época é o excesso de comida, desse tipo de comida entrando dentro de casa. Porque ele era realmente compensatório. As nossas mães não compravam, tipo, cheguei com uma caixa de suquinho de uva, aquela uvinha. Não chegava, entendeu? Quando ela era muito legal, ela vinha com né? Um para cada filho, no máximo, ali. Ou se não era para dividir todo mundo, né? Exato. Eu sempre compro uns 4 miojos. Eu sou fascinada por miojo de galinha caipira. Espera só um pouquinho. Não faço. Volta. Só que não deixo nem eles verem. Pra eles eu não dou de jeito nenhum. Não como sempre, lógico, uma vez ou outra que me dá louca de coisa rápida, que eu faço à noite, mas pra eles eu não dou. Fica tá escondido, intocado. A Helena esses dias pegou. O que é isso aqui? Porcaria. Não é pra você, criança. Eu sei que é. Mas olha, de novo, assim, o fato de você escolher que eles não vão saber nem o que é isso, uma hora vai cair por terra, porque uma hora eles vão descobrir. Mas tudo bem, entendeu? Acho que você tá super certa de falar assim, essa é o meu pecado, eu vou deixar ele só pra mim por enquanto, é uma escolha tua, e eu acho super ok. Mas seria uma mega de uma hipócrita de falar que isso é horrível, porque até na minha pós-graduação, eu grávida do Guilherme comia. Filha, isso não é verdade. Não, eu comia, entendeu? Imagina, eu tinha que sair de casa 5:30 da tarde para estar às 7 no Senac. E o que você come 5:30 da tarde? Eu tava na correria, eu fazia isso, e saía para ir para uma pós-graduação de Química do Alimento. Super. Grávida, né? Então, assim, eu acho que tudo bem, entendeu? De novo, você compra 4 e você come 1 por semana, no máximo, ou às vezes até sobra. Tudo bem, entendeu? Faz parte. Ele tá dentro do teu processo de escolha. Eu sei que hoje eu vou comer um miojão. Vou botar até um requeijão nele. Um presunto, um queijinho. Entendeu? Tudo bem. Sabe? Se ele supre aquela necessidade, assim, o que ele não pode ser sempre, né? Então, porque senão você vive uma vida só de recompensa. E a gente precisa não ter essa vida, a gente precisa não fazer essa escolha. E eu sou uma pessoa que a minha vida inteira eu briguei com peso. Então, eu sei bem o que é fazer escolhas todos os dias. E cansa, né? Cansa muito.
Eu tenho um amigo que fala justamente, né? Você escolhe ter um corpo saudável, mas esse corpo tá no amanhã, né? Mas ninguém escolhe ser gordo, ninguém escolhe estar obeso, ninguém escolhe. Só que as escolhas são diárias, né? Não, e elas são... E é a consequência das escolhas, né? Não, e a escolha, ela é muito difícil falar esse tema, porque assim, a pessoa que chega pra mim e fala assim, eu não sei como eu sou gorda, eu falo assim, eu vou passar 2 dias com você e eu vou te contar por quê, entendeu? Eu não como nada. Ó, por exemplo, eu tive uma moça que eu trabalhei com ela e ela falava assim, ó, eu não como nada. E a gente sentava pra almoçar, ela comia menos do que eu, ela tinha 140 quilos. Eu falava, cara... Aí, de repente, eu ia no lixo, tinha um pacote de bolachinha. Aí, de repente, eu ia fazendo não sei o que lá, tinha um pacote de outra bolachinha. Aí, tinha um pacote de bala. Aí eu falava, cara, só que, como ela comia escondido, ela achava que era isso. Então, assim, na frente de todo mundo, ela comia que nem um passarinho. E escondido, era isso. Era 2 pacotes, no mínimo, de bolacha por dia, recheada. E um pacote de bala, todos os dias. Então, assim, cara... Só que, de novo, né? E eu sei que lance que é esse, porque eu lutei contra o peso a vida inteira. E hoje em dia eu tô num lugar mais confortável. Mas porque as escolhas são diárias. Mas eu sei o que é comer escondido. Eu sei o que se enganar, entendeu? É difícil. É difícil. Alimentação é um dos processos mais penosos se você não aprende desde pequeno o que é permitido e o que não é. E é uma questão 100% de amor próprio. E outra, quem come errado ensina o filho a comer errado. Porque come-se, por exemplo. A questão da ansiedade de você... Bom, existem vários meios de você controlar. Mas assim, hoje em dia, uma pessoa que desconta demais em comida por uma questão de ansiedade, eu passei por isso. Então, eu fiz uma coach nutricional. A coach, ela te faz fazer, se ela for boa, a minha era boa, ela te faz fazer as pazes com os teus erros e ela te faz criar meios de você driblar aquele momento, porque é inconsciente. Você abre o pacote de bala e come sem perceber. Você tá na última. O pacote do que é que seja, entendeu? Desde bala que é até esquisito, porque eu nem como bala, mas tudo bem. Mas assim, ele é um processo 100% mecânico, que você não percebe o que você está fazendo. É por isso que muitas vezes a pessoa obesa não consegue falar porque ela realmente não tem condições de falar porque é tão mecânico que ela não percebe o que ela faz. Então é muito fácil julgar, entendeu? Mas porque é óbvio, a pessoa não engorda de vento e nem de beber água. Entendeu? Não existe isso. Mas eu tenho um problema na tireoide. So what? Entendeu? Tem milhões de pessoas magras que tem também. Então, isso é mais uma desculpa. Desculpa contar isso pra vocês, mas é só mais uma desculpa. E é difícil isso. Então, assim, a melhor forma de você lidar com ansiedade, quem desconta, ou qualquer tipo de problema emocional, é uma coach de nutrição ou direto um psicólogo mesmo. Aí depende do quão severo é teu caso. Mas se é só compulsão alimentar... Com certeza eu iria para uma coach nutricional. Para mim foi a melhor coisa na minha vida. Eu fiz pazes com vários erros que eu tinha e eu consegui aprender a escolher aquilo que eu queria, aquilo que eu não queria e fazer com que as minhas escolhas fossem permanentes. Então hoje dói muito menos escolher. No começo é muito doloroso. Eu vou comer uma maçã, eu vou comer um pacote de salgadinho. Eu vou comprar uma maçã, aí o processo começa a ir lá para trás. Então, para mim, a melhor coisa é essa, entendeu? E aí eu entro para te ajudar a fazer a comida saudável. Esse é o meu papel, entendeu? Já faz até o link com o episódio da Carmela, que você, tendo essa autoestima, já direciona para uma alimentação saudável, né? E quando você tem acesso a uma comida saudável, tudo fica muito mais fácil. Então, você fazer uma salada que é extremamente gostosa é muito melhor do que alface, tomate, pepino. Alface, tomate, pepino. E fugir, né? Eu preciso comer salada para ter uma vida saudável. Não.
Não, não. Não é vincular. Né? Exato. Não pode ser, porque senão você começa a fazer igual a minha irmã teve um professor que ele falou, vou fazer a dieta da fruta. Aí ele comia um cacho de banana por dia. A quantidade de frutose que ele consumia era gigantesca. Então, assim, ela não pode ser compensatória. Ela tem que ser simplesmente saudável, entendeu? Ela tem que ser, é igual o belo. O que é considerado belo? Todo mundo bate o olho e sabe o que é bonito. Porque, assim, é muito impossível de muitas pessoas não acharem o belo muito bonito. Então, pode ser que tenha um aquariano ali no meio que fale, ai, não gostei tanto. Mas o normal é o zodíaco inteiro achar o belo muito bonito. Agora, a comida é exatamente a mesma coisa, entendeu? A relação tem que ser natural. Mas ela é um exercício até que ela se torne natural, porque nada é de graça. Aí entra a importância de se estar introduzindo uma alimentação saudável desde o berço. Exato. E a nossa responsabilidade como pais de fazer isso, de ensinar a comer a porcaria e a comer o saudável. Porque a gente só foca no saudável. Isso é não, 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 não. E aí o que as pessoas querem? O proibido. Por que na adolescência é assim? Entendeu? Por que a gente não tem? Porque a gente é criado a querer aquilo que é proibido. Bom, o papo tá ótimo, mas infelizmente a gente já tá começando a se encaminhar para o final dele. Né? Por mim, a gente ficava conversando aqui umas 2-3 horas fácil, sem nenhum problema. Mas queria deixar um recado que a gente tem um apoio aqui do Papo de Pai. A gente tem o apoio da Sentidos e Cores, que é uma loja especializada em artigos voltados para crianças autistas. Mas não apenas crianças autistas, né, ou crianças atípicas, mas para todas as crianças, que são brinquedos funcionais, ecológicos, brinquedos com segurança, que deem tem uma funcionalidade propriamente dito. Então é muito bacana ter. Legal. Eu convido todo mundo a conhecer o Sentidos e Cores no Instagram, @Sentidos e Cores. Lá tá toda a descrição de site, e-mail. E a gente tem um episódio aqui do Papo de Pai, vou deixar o link também, que gravamos com a Ingrid, que é a fundadora da Sentidos e Cores. Então já fica o extremo convite aqui para todo mundo conhecer, que vale muito a pena. E também temos o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote, você falou da geleia, da peptina? Da pectina. Pectina. Eu conheço um pouquinho da pectina natural, mas enfim, estamos aqui com Amor em Pote. Amor em Pote é uma loja que produz e vende geleias artesanais e doces. E aí tem uma pequena uma lembrancinha para você. Ai, que lindo! É uma geleia extremamente 100% natural, sem pectina. Tá vendo só? Uma geleia de damasco. Que linda! Ai, que linda, amei. É de São Sebastião, o Instagram é amorempote, que são 2 E's no final. E é um presentinho para você, oferecido pelo nosso apoiador master, que é minha esposa que faz. Ah, que linda! Eu ia falar aqui, Gisele. Amei, amei. A geleia é uma coisa deliciosa de fazer, mas dá trabalho, né? Mas eu gosto. Obrigada, Gi, eu amei. Vou chegar em casa e vou fazer um videozinho com ela. Vou usar de uma forma totalmente diferente, hein? É com açúcar orgânico. Ah, muito bem. Aí sim, eu só uso açúcar. Isso é uma mudança muito legal, que é legal fazer em casa. Mas, de novo, tem a questão da acessibilidade, né? Meio quilo tá R$5, R$6. Então, mas se puder fazer essa mudança, troquem o açúcar pelo açúcar orgânico. Então, assim, o açúcar super industrializado é uma excelente troca. E tomar cuidado também com qual tipo de orgânico, né? Por quê? A marca, né? Por causa da marca. Ah, tá, entendi. Eu já ia falar, meu Deus, será que tem mais alguma coisa que eu tô... Porque é igual o ovo, né? Tem dia que é proibido, tem dia que não é proibido. Eu já ia falar, oh, meu Deus. Aí eu falo assim, aqui nesse mercado só vende o hortifruti de hortas orgânicas, né? Mas é a horta orgânica que tem alguns manejos ali não tão ortodoxos, né?
A horta orgânica, dá para fazer um outro tipo podcast só sobre isso. Mas, assim, o importante é saber que para ela ter um selo de orgânico, ela não pode, por exemplo, você não pode pôr vinagre na terra, vamos dizer assim, entendeu? Então, ela é muito difícil. Ela ainda é muito cara. E se você tem a possibilidade financeira, excelente, entendeu? Para quem não tem, começa tendo uma hortinha em casa. Uhum. Já ajuda bastante. A própria pectina que eu procuro usar é a própria da maçã. Então, exato. A da maçã, você pode usar, por exemplo, o ácido ascórbico do limão. Então, exatamente. Não, a da maçã é É a que eu mais uso. isso aí. A minha mãe, ela tem uma hortinha na casa dela. Né? Tem lá uns franguinhos, aí vira e mexe, vem os ovos, a cenoura, o tomatinho. Aí esses dias mostrando para as crianças, né? Ó, esse aqui é o tomate que a gente compra no mercado. Esse é o tomate que vem da casa da vovó. Esse é a cenoura que a gente compra no mercado. É a cenoura que a gente compra, que a vovó manda. Esse aqui é o ovo que a gente compra no mercado. Esse aqui é o ovo da galinha que bota na casa da vovó. Aí assim, mas por que é pequeno? Que é pequeno. Aí eu falo, porque não tem o aditivo de produtos para deixá-los maiores ou deixá-los mais fortes ou que diminua o tempo de produção, né, para poder ser colhido. Aí já deu aquela pincelada do que realmente é saudável, o que pode ser saudável, mas às vezes tem alguns ingredientes ali no meio, algumas substâncias que não são tão saudáveis. Então, automaticamente já introduzimos as crianças nesse mundo minimamente para eles saberem o que é orgânico e o que não é. Muito legal. Isso é super importante. Eles terem acesso ao orgânico é super importante. E trabalhar com a criança e com o adolescente com relação a isso, eles passam a entender e a valorizar muito mais. E o fato de também estarem lá no manejo, né, de cultivar e de colocar sementinha e ver crescendo, depois colher. Eu já ia falar um pique de novo, né? É um mega orgulho. Imagina a minha mãe ouvindo isso, né? Assim, eles plantaram, eles colheram. Não, vó, gente, é orgulho de vó, né? É muito bacana, Gabi. E, bom, a gente já está se encaminhando pro final. Eu peço um conteúdo, né? Tá. Livro, série, vídeo, enfim. Uma coisa que você queira compartilhar com a gente. Fique à vontade. Então, vamos lá. Vou usar minha cola aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o cozinheiro de Dom João VI. Primeiro, eu vou contar uma história super legal. O Hélio Loureiro, que é o escritor desse livro, ele é um chefe português, que ele é super renomado em Portugal, aqui no Brasil também. Ele é um cara, ele é jurado em vários lugares no mundo inteiro e tal. E uma vez eu fiz um post e eu marquei ele. E ele começou a me seguir. Que legal. Cara, ele me segue até hoje, porque é um orgulho pra mim, então eu vivo vendo. Então, assim, ele é um cara que eu admiro demais. Então é muito legal saber que um cara escreveu um livro. E, assim, esse livro, ele é um pouco... Ele é a história de quando o Dom João VI estava aqui. É o cozinheiro dele, que vem de Portugal pra cá. Então, assim, quando eles chegam no Brasil e quando ele decide voltar pra Portugal. Então, tem todo um contexto histórico que eu adoro e que me pega muito esse tipo de história. E aí ele vai dando receitas ao longo do livro. O livro é muito, muito interessante. É muito legal ler em português de Portugal, principalmente porque ele remete a 1500 mesmo, entendeu? Então, assim, 1500, 1000... Isso é depois, né? Ele vem pra cá, já acho que é 1700 e alguma coisa. E quase 1800, a República é 1822. Então Um pouco antes. Um pouco antes. E aí ele começa aqui a contar, e aí a história é todo a história eu não vou contar, porque daí não dá, né? Sem spoilers. Sem spoilers. Mas o livro é muito legal. E foi um livro que eu li numa época que eu tava desistindo da cozinha. Porque tava muito difícil. Então, assim, ele trouxe uma alegria para mim. Ele trouxe um desafio de ver aquelas receitas, de entender alguns conceitos. E ele trouxe história. Então, assim, é um livro que eu recomendo, porque ele é um livro que ficou guardadinho aqui no meu coração. E de um chefe que é muito orgulho para nós brasileiros, para Portugal, mas para o mundo também. Que massa, vou deixar na descrição também.
Legal. Depois passa o Instagram dele, que eu vou marcá-lo. Então vai ser essa corrente aí, ó. É bem legal. Obrigada, chefe. Que massa. Eu peço indicação de um pai ou de uma mãe para em algum momento futuro virem conversar aqui com a gente no Papo de Pai. Então convido você a pegar seu WhatsApp, abri-lo, escolher aí 1, 2, 3, quantos você quiser, mandar um áudio e falar assim, ó, estou aqui no Papo de Pai Podcast e recebi a incumbência de indicar alguém para poder vir falar sobre suas histórias da maternidade, da sua paternidade. E tô indicando você. Então vamos lá. Tem duas pessoas que eu penso que eu acho que são muito legais. A Cris, ela ela hoje em dia também ministra cursos e tal, e ela fala muito sobre etiqueta. E é uma coisa muito legal, porque eu acho que a gente perdeu muito, e hoje em dia ela é muito estereotipada, ela é muito, coisa de rico, de gente metida. E, cara, as pessoas perderam a noção que um agradecimento é isso, entendeu? Então, assim, você ter a etiqueta de entrar num lugar, de dar bom dia, de boa tarde, boa noite, de cumprimentar as pessoas, de sair, de agradecer. Então, assim, a gente perdeu um pouco da noção do quanto isso é importante para a convivência humana. E ela traz essas questões de uma maneira muito bonita, muito, muito legal. E a outra pessoa que eu indico é a Débora. A Débora é uma escritora, Débora Hems-Kupchernich, que temos todos os livros, as crianças amam. E ela escreveu mais de 17 livros. E a Débora, assim, ela é uma pessoa... que me emociona eu falar dela, porque ela é uma pessoa que ela tá sempre, sempre disposta, sempre aberta, sempre com um sorriso. Ela é muito doce e ela tem uma sensibilidade, não sei se justamente por causa dessa questão do escrever, sabe? Ela tem uma sensibilidade para ler situações e ver e te trazer um ponto de vista sempre muito, muito ameno da situação, assim. Então, é uma pessoa... muito, muito legal. Então vamos lá, vou mandar para as duas aqui Tá ótimo. Que eu acho que são pessoas que vão vir e que vão trazer assuntos muito legais. Vou começar com a Cris. Tá. Oi, Cris, tudo bem? Ui, falhou. Por que esse áudio de vez em quando, né? Você aperta e não vai. Oi, Cris, tudo bem? Aqui é a Gabi. Tô mandando essa mensagem direto aqui do Papo de Pai e para te lançar esse convite de vir aqui fazer um podcast com o Niltinho, com a Gisele também, a esposa dele que está aqui. E eu acho que vocês vão poder conversar sobre muita coisa legal e complementar muito esse lado maravilhoso do seu trabalho. Então, fica aqui meu convite e logo mais te mando o contato dele. Beijão. Que massa. E agora eu vou mandar para a Débora. Debs, tudo bem? Tô aqui no Papo de Pai, tô com o Niltinho, com a Gisele e tô te mandando essa mensagem direto aqui do podcast. Tô sendo gravado, inclusive. Para te fazer o convite de vir aqui gravar com eles um podcast para contar sobre os seus livros, que são lindos, e trazer um pouco dessa alma maravilhosa que você tem para esse lugar incrível. Um beijo grande. Que massa. Bom, então vamos lá. Segunda tarefa. Pronta. Já foi mais um check. Um check aqui na nossa listinha. E para finalizar, aquela mensagem marota para o futuro, porque a grande maioria dos pais e mães que participam aqui dos nossos episódios, os filhos são pequenos, né? Alguns são pequenos mesmo, outros já são pré-adolescentes, mas que em algum momento vão estar lá jogando no Google ou na internet 5.0, em algum momento do futuro. 6.0, talvez. No metaverso. O que o pai e o que a mãe estavam falando sobre eles, né, nesse mundinho virtual. Então, a Isa e o Gui em algum momento vão estar se deparando com esse conteúdo aqui e quero que você deixe gravado uma mensagem pro futuro para eles. Alguma coisa, deixa dar vazão ao coração. Ok. Isso, olhando para aquela câmera. Isa, você foi sem dúvida um presente de Deus que a mamãe e o papai sonharam demais, demais em ter.
A gente fez o possível e o impossível para que você viesse a esse mundo. E você veio do jeitinho que a gente imaginou. Doce, sorridente, alegre, muito, muito guerreira, justa. Você, meu amor, que é a nossa princesa, que é a nossa vida. Você sabe que você é minha vida. Você veio para cá para trazer para a gente a alegria, mas principalmente a missão de saber que seríamos bons pais, pessoas que teriam a incumbência de te tornar uma pessoa do bem. Porque é isso que mais importa para a gente nessa vida. Que você cresça uma mulher que traga bondade para esse mundo. E isso você já carrega no seu coração, meu amor. E a mamãe e o papai têm muito, muito orgulho de você. E Gui, meu menino doce, o menino mais gente boa do planeta. Meu menininho formiguinha que ama um docinho. Você, meu amor, bebê da mamãe, vai ser para sempre bebê da mamãe. Mesmo quando você tiver vergonha que eu falei isso para você. Você é o amor da vida da mamãe. Então vocês dois complementam tudo que eu pedi a Deus. E a minha responsabilidade como mãe é de tornar um homem bom e que você habite esse mundo da melhor forma possível, sem que você nunca esqueça quem você é, de onde você veio. E a tua maior missão nesse mundo, meu amor, vai ser também trazer bondade. E essa bondade também já habita no seu coração. E não tem orgulho maior para a mamãe e para o papai que saber que vocês dois estão num excelente caminho, que vocês amam os amiguinhos de vocês, que vocês estão sempre preocupados em fazer o bem. E a mamãe sempre vai ensinar vocês a fazer o bem e também a se proteger. E que vocês encontrem na vida de vocês pessoas que também vêm do amor. Que a vida de vocês sejam habitadas de pessoas que vêm do amor. E é isso que a mamãe deseja do fundo do coração para vocês dois. É sobre isso, né? Não tem como não se emocionar. Gabi, muito obrigado mesmo. Gratidão máxima. Gostei demais de ter conversado com você. E eu que agradeço. Agora eu tô tentando recuperar. E doeu. Eu precisava daquele nervosismo todo. Foi bem mais tranquilo, diga-se de passagem. Que bom. Aqui eu gostei bastante. Fica a minha gratidão master. Eu fico muito lisonjeado de ter você aqui partilhando um pouquinho do seu conhecimento, partilhando um pouquinho das suas histórias. E fico muito feliz. E obrigado. Não, eu que te agradeço. E assim, eu tava muito nervosa, agora eu tô um pouco porque eu tô emocionada, né? Mas parabéns por ter conduzido de uma maneira que me deixou muito à vontade. Eu te perguntei no começo, você vem da comunicação, não, mas tudo bem, tá tudo bem, porque assim, não... às vezes a gente se forma numa coisa e acaba trabalhando com outra. E assim, eu tô muito feliz, porque eu posso te afirmar pelo quanto você me deixou à vontade, o quanto você me fez esquecer que eu tô aqui de microfone, que você nasceu para isso. Então, oh, meu Deus. Parabéns. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de poder deixar para os meus filhos esse recado que é do fundo do coração e que eles possam acessar sempre que eles puderem. E obrigada pela... Ai, meu Deus. Vou fazer uma receita e vou marcar vocês. E obrigada para todo mundo que segue. E eu espero que esse conteúdo venha cada dia para abrilhantar o coração, a vida de vocês. Eu acho que a gente nunca tem a intenção de mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado, mas definitivamente dar opções de caminhos. E parabéns por esse trabalho. Obrigado. Bom, se o intuito era me emocionar, você conseguiu. E é isso, gente. Gratidão. Então, compartilhem esse episódio, comentem.
Vai estar o link da postagem lá da lancheira. Quem está assistindo a gente, quem está nos ouvindo, entra lá na descrição, acessa lá o post que ela fez, já deixa o coraçãozinho para ela, para saber que você veio daqui, ouviu o episódio aqui, e ficou muito feliz de todos vocês estarem aqui com a gente. Então, gratidão, Gabi. Obrigada. Gratidão a todos vocês, beijo no coração, tamo junto e até a próxima.